Foi como foi, ninguém previu. A história escondida numa canção. O tempo passou, agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Olá, seja bem-vindo a mais um Foi Como Foi, aqui na RFM, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Fundação GDA Gestão dos Direitos dos Artistas. Já sabem, podem ver-nos ou ouvir-nos aqui no site da RFM ou nos canais habituais como o Spotify e o YouTube. Eu sou Pedro Granger e hoje vou-me lançar mais uma vez na difícil tarefa de descobrir a verdadeira história que se esconde por detrás das cantigas de um grande nome da música portuguesa. E hoje eu não tenho um grande nome, eu tenho um enorme nome, um nome gigante. Ele já compôs, para ele próprio, é um facto, mas para meio mundo e mais algum. Nomes como Paulo de Carvalho, José Cid, As Doce, Adelaide Ferreira. Eu ficava aqui provavelmente a manhã inteira, a tarde inteira, o dia inteiro a dizer nomes, e nós não temos tempo, porque eu vou tentar bater à porta do máximo de músicas que conseguir. Portanto, vou pôr o blá 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 no bolso e apresentar o meu convidado hoje, Tosé Brito. Olá, Tosé, bem-vindo. Olá, Pedro. Estás bem disposto? Estou muito bem disposto. Bem, para quem não nos estiver só a ouvir e estiver a ver a versão vídeo deste episódio, eu dei o meu melhor na escolha da minha camisa, porque o Tosé é a pessoa que eu conheço com as camisas mais fixes do universo. E eu achei verdadeiramente no auge da minha... Estás muito bem. És muito simpático. Estás muito bem. No auge da minha ingenuidade, que disse, desta vez eu vou superá-lo, estou com uma camisa toda de pintarolas. Então conta lá, o que é esse teu gosto por camisas diferentes? Isto vem dos anos 60, quando eu estava com o Quarteto 1111, na altura, aliás, antes com o Pop Five e depois com o 1111. E naquela altura usavam-se coisas muito floridas, como tu sabes, estávamos a passar a época dos hippies, o Woodstock 69, por aí fora e tal. E eu habituei-me a usar coisas, e ia a Londres de propósito comprar roupa que não houvesse cá para usar em palco. Sim. E a partir daí fiquei com este gosto de vez em quando viajo, e esta é uma delas, não é? Quando viajo vejo uma coisa destas diferente e digo, pronto, tenho que levar. Então não és uma daquelas pessoas que vai na moda, vai mudando ao sabor na moda. Não, és uma pessoa... Não, a moda é minha, eu tenho a minha moda. Exatamente, fazes tudo moda, não ligo sequer isso. Olha, foi muito engraçado eu fazer pesquisa para este episódio, porque dei por mim a rir-me com a internet, com o Dr. Google. Olá, Dr. Google, boa tarde. E com as 1001 descrições que eles fazem nas tuas biografias, porque eles dizem, e passo a ler para não me enganar, dizem que és cantor, letrista, compositor, produtor, editor, administrador, mentor, diretor, vice-presidente e reticências. Eu arrisco-me a dizer que se Deus... Desculpa, Pedro, esqueci dessa coisa mais importante, sou músico. Pronto, e que se calhar era a primeira que devia aparecer. Era a primeira que devia aparecer. Então pronto, então imagina que Deus descia à terra e ia ter contigo. Estou a dizer, desculpa lá, mas nós entornámos o frasco um bocadinho mais sem querer, não podes ficar com estes dons todos, e tinhas que escolher dois. Pronto, um já escolheste, músico. Sim, e outro, ser autor, compositor, escrever. Ainda bem que escolheste esse, canções. Porque dá-me jeito, não é? Mesmo não tivesse escolhido, eu ia-te dar, podias escolher outro. Mas esse é o que me dá mais gozo de todos. O resto, aconteceu, foram acidentes de percurso. O que eu gosto realmente de fazer é escrever. Eu gosto muito de ti, como tu sabes. Há muito tempo, há muitos anos, és agora vou fazer um trocadilho. Estamos amigos. Mas eu sou péssimo. Pois somos. Tenho a sorte de ser teu amigo, é um privilégio. Eu de vez em quando ponho-me a fazer trocadilhos, mas eu não sou humorista e depois isto corre muito bem. Então e depois denuncio logo, portanto nem tento. Eu ia dizer que és um doce de pessoa, portanto propunha começarmos por músicas que escreveste para as doce. Então vai. Ok, fico tramante antes. Não, porque isto é um programa democrático. São os artistas que vêm cá que escolhem as canções sobre as quais querem falar. Quando eu te perguntei sobre uma canção das Doce que tu gostaste de falar, apanhaste-me na curva, porque eu achei que ias escolher o bem bom, até porque ganhou o Festival da Canção, mas tu escolheste, e podemos falar desse também daqui um bocadinho, mas tu à cabeça escolheste o Amanhã de Manhã, que foi o primeiro single de 1980. Foi o primeiro e foi o Porquê é que escolheste o Amanhã de Manhã? Porque foi a que me deu mais gozo de escrever, número 1, porque foi o início das Doce. As Doce nasceram de uma circunstância muito especial. Eu decidi que o Gemini ia acabar, porque ao fim de 3 anos eu estava num grupo com o Gemini, com o Mike Sargent, com a Fai e com a Teresa. E decidi, pronto, que já tínhamos feito tudo o que havia para fazer, não havia nada a acrescentar. Já tinham ganho o próprio Festival da Canção. Festival e da Eurovisão, tentado a internacionalização, tudo, e estava feito, pronto. E para dar as mesmas voltas ao país que eu já tinha dado não sei quantas vezes, não valia a pena. E quando eu anunciei que me ia retirar do Gemini
para me dedicar precisamente à indústria e à escrita de canções, a Teresa e a Fá disseram-me, então, e nós? O que é que vamos fazer da nossa vida? O Mike vai tocar com o Zé Cid para diretor musical, tu vais para aí e tal, e nós o que é que vamos fazer? E eu disse, deixa-me ir para casa pensar. E de repente veio-me à cabeça a ideia de, por que não juntar mais duas e fazermos um grupo de 4 mulheres, que é uma coisa que não existe em Portugal. Fiz-lhes a proposta, elas aceitaram e tal. Começámos a trabalhar, mas era preciso, não havia música, era preciso canções. O Mike escreveu a música e manda-me uma cassete. O Mike mandava-me umas cassetes de morrer a rir, porque não tinha letra, aquilo era um blá blá blá, percebes? Mas que, em britânico, provavelmente. Em britânico, sim, e aquilo definia uma melodia e tal. Mas eu quando ouvi a canção disse, isto vai ser muito complicado encaixar aqui uma letra que tinha que ser necessariamente, quando estás a lançar um grupo como as 12, era uma coisa nova, 4 mulheres arrojadas, com um visual muito para a frente naquela altura. Muito para a frente é um eufemismo, super muito para a frente. Nós tínhamos a noção que corríamos ali riscos. E a canção também tinha que ser atrevida, QB. Não podia passar, tinha que ser, sabes, havia ali um limite. Eu gosto do teu QB, porque às vezes quando uma pessoa está com atenção a esta letra, desculpa interromper-te, estamos a conversa. Parece que se calhar precisava daquelas bolinhas que se punham nos filmes de vez em quando. O que é que este macaco está para aqui a dizer? Então, mas espera aí, fecha a porta, apagar as luzes, vem tentar do meu lado. E olha que o Amanhã das mais explícitas. Por exemplo, o bem bom é muito mais complicado, porque há ali frases. Já lá vamos ao bem bom. Ainda hoje me perguntam o que é que tu quiseste dizer com isso. Pensa lá, decide tu o que é que isto quer dizer. Eu já vou tentar a saca-rolhas, tentar tirar daí qualquer coisa. Mas estavas a contar a história do Amanhã de Manhã. E o Amanhã de Manhã nasce numa noite, é curioso porque as canções umas vezes demoram muito a escrever. E outras vezes eu ouvia a canção, ouvia o Mike, ouvia a maquete e disse, isto vai ser muito complicado encaixar aqui uma letra. Mas fui ao refrão e o refrão era muito simples. Que é aquela parte, vamos acordar e ficar a ouvir. Como aquilo era mais fácil, eu comecei por aí. Percebes? E depois aquilo nasceu de repente sem esforço absolutamente nenhum e talvez 1h30, que é uma coisa que não é fácil, porque eu não estou a criar uma letra, não estou a escrever uma letra que ainda não tem música, estou a tentar encaixar palavras numa música que é mais fácil quando se faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então a letra à frente, é muito mais fácil. Mas ali, quando é encaixar uma letra numa música que já existe, não é? E que te obriga a uma determinada métrica e a tónicas no sítio certo, etc. Eu estive ali, pensava que ia ter um trabalho para dias e ao fim de 1h30 estava feito. E quando eu mostrei a canção ao Mike foi a primeira pessoa que tu mostraste foi ao Mike? Primeiro ao Mike. Disse, achas que posso mandar isto ao Mike? Não fiz. Podes. Não, se tu perguntaste isso a alguém, se alguém... Não, eu tinha uma relação, eu e o Mike éramos irmãos naquela altura, e continuamos a ser. E eu disse, Mike, está feito. E ele disse, o que é que tu fizeste 1h30? Não pode ser. Quando ouviu, disse, mas é isto mesmo, não mexas mais, está tudo bem. Quando lhes mostrei, elas adoraram, eu disse, está feita a primeira canção. E foi logo um sucesso louco. E foi um sucesso gigante, absolutamente gigante. Tão grande que isto sai no fim, à altura do Natal, começa a tocar nas rádios, em janeiro o disco está à venda, e nós em março elas concorrem ao Festival da Canção com uma canção chamada Doce, e ficam em segundo lugar atrás do Zé Cid, porque naquele ano o Zé Cid merecia e ganhou muito bem. Mas elas do nada chegam ao segundo lugar, porque têm um êxito a tocar nas rádios de uma forma brutal. É uma das canções que me marcou muito, porque são canções que muitas vezes a gente trabalha muito uma canção, demora muito a chegar lá, e também é normal que isso aconteça de vez em quando. E às vezes ficamos na dúvida, será isto, não é? Aquela não tive dúvidas nenhuma, saiu-me numa hora e meia e eu acabei de dizer, é isto. Deus pôs a mão é isto, pronto, alguém me ajudou. Alguém me ajudou. Estavas aí a falar, e agora um bocadinho com a curiosidade do teu processo, de como é que tu, enquanto autor, trabalhas. Disseste ali muito depressa, como pelos pingos da chuva, esta comecei pelo refrão, nem sempre é assim. Como é que isto funciona? É-te mais fácil começar a história? Pronto, já disseste que há as duas, mas... Há três caminhos. Mas o que é que é tu focaste o terceiro. O que é que tu costuma eu habitualmente faço é primeiro escrever a letra e depois escrever a música, porque a letra já me induz uma determinada melodia, uma determinada... Mas costumas escrever do princípio ao fim e não pelo refrão como esta? Tipo, não, escrevo do princípio ao fim, tenho uma ideia, começo pela primeira frase do primeiro... Como se fosse uma história, era uma vez para estou a contar uma história, exatamente. Eu gosto, aliás, as minhas canções, se tu fores ver, 90% delas contam histórias com princípio, meio e fim. Eu acho que é um dos segredos para conseguir ter êxito a escrever canções, mas isso depois já são convicções minhas são convicções minhas que outras pessoas podem dizer que isto é a maior barbaridade que eu estou a dizer. Eu penso assim e vou continuar a pensar, porque há 50 anos que penso assim e não me tenho dado mal. Não tenho dado mal com isto. Muito humildemente não tenho dado mal. Vou contando histórias.
E é muito mais fácil começar a contar uma história. Estás a falar, estás a jogar com as palavras como queres, sem estares condicionado pela música. Já te induz uma determinada... O tema da letra já pede uma canção mais triste, mais alegre, mais rápida, mais lenta, sei lá, com ritmos diferentes, etc. Sim. Tudo isso, à partida, quando eu olho para a letra, já tenho na cabeça. E depois é só pegar na guitarra e fazer a música. Esta é a maneira mais fácil. A mais inspirada de todas, eu diria, que é quando as duas coisas nascem ao mesmo tempo. Mas isso não me aconteceu muitas vezes na vida. Eu escrevi mais de 500 canções. Muito poucas nasceram assim, que é estar com a viola na mão e de repente fazes um acorde, fazes uma frase melódica e isto, espera aí, o papel ao lado, as duas coisas, isto acontece muito poucas vezes e quando acontece em geral é bom, o resultado é bom. O mais complicado é realmente quando me mandam músicas e dizem agora encaixa aqui uma letra. E isso dá muito mais trabalho. Olha, há bocado falaste do Bem Bom e para encerrarmos aqui o capítulo 12, como estavas a dizer, as 12 foram com o Doce, a oficial ligação nos anos em 1980, depois voltaram com o Alibaba em 81, depois ganharam em 82, depois ainda lá foram em 84. Porquê que achas que foi o Bem Bom que ganhou? Qual é que é o segredo desta música do Bem Bom? A simplicidade da canção, fundamentalmente, mas também há antecedentes que são importantes. As 12 vinham num crescendo até 81, quando cantou o Alibaba, e toda a gente estava convencido que elas iam ganhar com essa canção. Ficaram em quarto, acho eu. Ficaram em quarto lugar. Aí as geeks que eu sei, eu não me posso... Não, é verdade, ficaram em quarto lugar. E foram castigadas, muito castigadas, porque se despiram demasiado nessa aventura do Alibaba. Despiram-se demasiado para a altura. Para a altura, como é evidente, claro. E aliás, aquilo era super decente. Os fatos, foi o Zé Carlos, que era um gênio e era um costureiro genial, que fez fatos os mais bonitos que elas alguma vez levaram ao festival, mas eram correntes, e quando elas mexiam as pernas, viam-se as pernas todas e via-se o corpo praticamente todo, menos o biquíni, pronto, que era sólido. Pá, eu acho que elas foram muito castigadas por isso. Pá, isto corresponde também a uma altura em que corriam boatos em relação a elas muito estranhos, e isto tudo foi um complô que as fez andar para trás. E no ano seguinte nós vestimos-las do pescoço para baixo, não se via nada, até luvas levavam, só se viam as cabecinhas e com chapéus na cabeça. Foi a tática completamente ao contrário, e com uma canção baseada num malhão, se tu fores perceber, o Bem Bom é um malhão, o ritmo é o ritmo do malhão, e fizemos uma coisa que é 1 da manhã é, bem 2 da manhã é, bem 3 da manhã é, bem 4 da manhã é. Tu estás a rir, mas tu estás a rir, e há bocado estavas a revelar que a letra tem a sua macaquice. Isso é eu quero que tu fales sobre a macaquice da letra. Epá, eu não vou dizer o que é que... Não deixes de ser explícito, mas podes revelar qualquer coisa. A canção começa por 1 da manhã, um toque, um brilho no olhar, 2 da manhã, 2 dedos de magia. Já 30 mil pessoas me perguntaram o que é isso dos 2 dedos de magia. Eu disse, pá, vocês é que sabem, pensem no que quiserem, eu não vos vou dizer o que são 2 dedos de magia. São 2 dedos de magia porque é uma expressão que se pode dizer, pá, isto tem 2 dedos de magia. Sim. Mas por outro lado podes imaginar o que quiseres, é metafórico. E as pessoas pensam as coisas mais absurdas e mais escabrosas que tu podes imaginar. Eu acho imensa graça. E assim, pá, tudo bem, vocês é que sabem. Mas tu és daqueles autores que não gosta mesmo de dizer o que estava a pensar quando escreveu e dar a liberdade às pessoas, porque pode estragar o que as pessoas acham? Não, nós tínhamos ali uma questão muito, muito complicada. As 12 cantavam para crianças, e as escolas e os miúdos todos cantavam as canções das 12, os pais conheciam as canções e os avós também. Portanto, nós tínhamos que ser transversais e não podiam, as palavras podiam ser atrevidas, que bem, mais uma vez, como eu disse, não é? Mas passar o risco era fatal. E então tu usavas esta forma metafórica de falar e procurávamos estas frases para que as pessoas pudessem pensar o que quisessem, mas não pudessem nunca dizer é isto definitivamente. Então, isto é como se houvesse ali uma censura oculta. Não é bem uma censura. Ok, não compensa a censura e do lápis azul. Sim, claro, tudo bem, não tem nada a ver com isso. Estou a usar a palavra censura no sentido, para ti, castra, às vezes não posso escrever isto, não posso escrever aquilo. Não, eu não me apetecia. Ou era mais o desafio? Não me apetecia também ser explícito, demasiado explícito, porque se perdia a graça. Eu acho que a sensualidade e o erotismo está muito mais naquilo que tu podes imaginar, é muito mais mental do que físico. Depois a parte física é outra coisa. É para onde tu levas as coisas. O sexo é outra coisa, isso é físico. Mas tudo que é erotismo e tudo que é dessa zona é muito mais mental. E portanto, quanto menos claro for, quanto mais te puser a pensar, melhor funciona. Mais das largas à imaginação. E não foi só no Bem Bom que eu usei isto em muitas canções. Olha, e uma pergunta muito rápida
que foi, tu já tinhas ido à Eurovisão, não é? Antes de ganhar em 82 o Embo Ajudou-se, tinhas ido com os Gemini e com o Daily. Sim. Só que esta música descobri há pouco tempo que não tem caneta tua, ou seja, não foi escrita por ti. Muito rapidamente, para ti, Tosé, que cantaste milhares de temas, muitos deles teus. Sim, e outros quase todos meus. E outros. Eu não queria estragar os dos outros, sabes? Sério? Sério, os artistas que cá vêm são tão humildes. Não, é verdade. Deviam vender esta humildade em frases que eu acho que muita gente devia comprar. É uma responsabilidade muito grande cantar uma canção de outra pessoa, porque para mim era, não é? Porque eu nunca me considerei um cantor na vida, nunca. Fui sempre um músico e um autor, como te disse, e um compositor. Cantar era um acidente de percurso que eu tinha que cantar, porque olha, canta aí, pá, eu cantava, tudo bem, não? Mas nunca, isso para mim nunca foi importante. E mas cantar canções de outras pessoas, epá, eu ficava sempre meio incomodado. Ok, sabes? Tem esse lado, para cá é engraçado dar essa resposta, obrigado. Mas e o outro, do género de defeito de profissão? Eu se calhar aqui mudava esta palavra. Esta palavra dás por ti quando não são músicas suas, tipo, se fosse eu, estou a dizer, mas porque é que ele pôs esta palavra aqui? Claro que sim, e, aliás, devo dizer uma coisa, quando eu ouvi o Daily Do, disse esta canção pode ganhar o festival, mas eu não me identifico nada com isto. Não tenho nada a ver com isto. Esta canção não tem nada. Eu nunca seria capaz de ter escrito isto. Nem letra, nem música, nada daquilo tinha. Quem é que te explicou o que a letra quer dizer? A letra é do Carlos Quintas? A letra é do Carlos Quintas. Sim. E ele explicou-te o que é que. Porque há muitas partes da letra que uma pessoa simplesmente não percebe. Não, nem eu percebi nunca. E ele também nunca me explicou e eu também nunca perguntei. Então fica assim também para a imaginação das funcionou, pessoas. Ganhou, fomos lá alegria, fora. palminhas, estalinhos. Eu sei que a ideia dele era usar uma expressão que fosse foneticamente interessante e que fizesse o crossover em termos dos países que iam ouvir. Não era importante o que se estava a dizer, era Daily Do, pronto, soava bem. Okay. E como soava bem, tudo bem. Olha, para encerrarmos aqui o capítulo do Festival da Canção, e em minha defesa, há muita gente que sabe que eu sou um fã do Festival da Canção e da Eurovisão, tu sabes. Eu sei. Então eu tenho-me portado muito bem nestes programas e evitado o tema. Pronto, com a Luísa Sobral foi incontornável. Que a rapariga ganhou e muito bem. E a Carolina Deslandes também puxou o tema. De resto, tenho-me portado muito bem, mas contigo é inevitável que tu és o senhor festival. Tu gostas deste título que te dão? Tu tens a noção que te dão este título, mas não, tu sabes disto? Sei. És considerado o senhor festival. É pá, porque eu estive em 12 festivais da canção. Umas vezes como intérprete, poucas. Mas estive em 2 ou 3 como jurado, se calhar tiveste muito bem. Eu não conto o jurado. Não, estive em 12 ou a cantar ou com canções escritas por mim. Epá, muito pouca gente terá tido tantos. Eu penso que o Zé Carlos Aires dos Santos é capaz de ter estado também em muitos, 2 ou 3 pessoas. Mas aqui não era só uma vez, se não me engano, quando as 12 ganharam, tu assinavas também a da Dina e da Alexandra, ou era impressão minha? A da Alexandra, a da Dina, nesse ano também. Como é que é? Tens 3 músicas a concurso, são 3 filhos, vais torcer por um e pelos outros não? Espera aí, no ano das 12 não. No ano das 12, o ano seguinte, quando eu cantei o Novo Canto Português, que eu fui lá sozinho cantar a canção, porque não tinha ninguém para cantar, fui eu. Tinha uma canção com a Dina e uma canção com a Alexandra de 79. E então torcias por qual? Epá, não torcia por nenhuma, sinceramente. Só torcia para que chegasse ao fim. Só torcia para que chegasse ao fim sem que houvesse problema nenhum. O Festival da Canção é uma coisa tremenda, as pessoas não percebem a tensão. Eu nunca estive tão nervoso em cima de um palco como na Eurovisão, em Paris, quando cantei o Daily Do. Confesso disso. As pernas tremiam, os joelhos tremiam. Mas eu só pensava. Mas é um nervoso bom nem por isso. Diz? É um nervoso bom nem por isso. Não, é adrenalina a mais. Sim. Porque tu estás ali naquela tensão, estás à espera de entrar para o palco, e quando entras para o palco sentes que levas a bandeira nacional estampada na testa, porque aquilo não é. Tu não estás a representar a RTP, estás a representar Portugal. Eu sentia que levava a bandeira, percebes, na testa, levava a bandeira e que tinha milhões de portugueses a ouvirem-me, e se eu dava a barraca, epá, eu estava morto. Ia ser ainda por cima com o peso que a Eurovisão tinha na altura. Por acaso, sobre isso do fim da tua brilhante carreira, não me deixes acabar o programa sem fazer uma citação que tu deste em que fazias alguma futurologia. Lembra-me disso no filme, que eu às vezes esqueço-me o entusiasmo com vocês. Futurologia. Post-it mental para nós dois. Futurologia. Olha, para fecharmos aqui o tema Festival da Canção, não podíamos fechar este tema sem falar da Adelaide Ferreira e da tua parceria com a Adelaide Ferreira. Foi a terceira vez que fui à Eurovisão? Do Pensa em Ti, eu sei que ganhou em 85. O que era esta coisa do abre parênteses e fecha parênteses? Porque os títulos das músicas antes era Pensa em Ti, abre parênteses, eu sei, fecha parênses. Ou até a Anabela, a cidade abre parênteses. Tu Porque naquela altura a SPA, onde eu hoje estou, ia-te perguntar nessa qualidade não aceitava 2 canções com o mesmo título.
E hoje em dia já aceita? E agora aceita, agora já não há esse problema. Até porque internacionalmente era aceito que houvesse, era quase uma evidência, tinha que acontecer a ver canções com o mesmo título, não é? Não, sim. Nós cá tínhamos um bocado essa, não, tem que ter uma vírgula a mais, tem que ter uma coisa para se distinguir. E então, penso em ti, já existiam não sei quantas, não é? Ok, então é só temos entre parênteses, eu sei. Pronto, e assim. Conta lá esta parceria entre ti, a Adelaide e o Luís. Vem de trás, vem do ano anterior em que ela vai ao festival com o Quero Te Short, Odeio-te, Adoro-te, que é uma canção que eu escrevi com o Rui Guedes, que já que não está entre nós. Ele escreveu a música, eu escrevi a letra, e a Adelaide ficou em segundo lugar com essa canção. E a Adelaide tem um potencial vocal incrível, é uma cantora incrível, percebes? E eu depois escrevi o papel principal, escrevi outras canções, outras coisas. Isso vamos lá a seguir, porque isso foi no ano a seguir. Foi no ano a seguir, mas eu comecei a trabalhar muito com ela e a preparar essas canções, e quando eu chego ao festival desse ano, ela diz-me: eu gostava de voltar a concorrer ao festival e gostava de fazer a letra. Eu disse: ok, eu faço-te uma música. Ainda foi o contrário, fiz eu a música e ela depois encaixou a letra no Pensa em Ti. Essa foi não sabia. Eu fiz a música, depois mandei-lhe a cassete com a música e ela... E é mais exceção, porque normalmente é ao contrário para ti, é mais as letras. Muito mais. Poucas vezes eu terei escrito música para letras de outros. Só com o Zé Carlos Ari dos Santos, Joaquim Pessoa, com alguns que eram poetas. Sim. E aí sim. Mas tu não te consideras poeta, Zé? Não, considero-me letrista, porque é super. Mas isso não é. Okay. Letras de canções é uma coisa muito bonita. Ser um lyricist, nós não temos esta palavra em português, não é muito usada, mas o lyricist, que é a pessoa que escreve as líricas são as letras das canções. Em Inglaterra, um lyricist é o. Mas não achas que isso é o Bernie Taupin, que escreve as letras do Elton John. Uma pergunta que eu estou a fazer: isso não é tratar um bocadinho o lyricist, como tu dizes, o parente pobre da poesia, tipo como se fosse um poeta de segunda categoria? Não me parece justo. Não sei se estás a perceber. Eu compreendo perfeitamente, mas eu não tenho pretensões, nem me quero considerar um poeta, porque acho isso seria arrogante da minha parte. O que eu escrevo são letras de canções. Se algumas delas depois, e eu sei que sim, e algumas delas já me disseram: mas isto são poemas, tu podias editar isto como poemas. Pois é, isso é outra coisa. O que tu chamas arrogância, eu chamo excesso de humildade da tua parte. Aceita o elogio, fica com ele, e estamos na RFM, portanto. Eu escrevo letras de canções. Como estamos na RFM, vale a pena pensar nisto, ok? Não te esqueças disso. Agora, é isso de futurismo, mas isso é para o futurismo. Pelos vistos, tu já tinhas escrito o papel principal antes de escrever a música O Pensa em Ti. Eu sei, o papel principal foi só lançado em 86. Foi lançado em 83. Mas um disco chamado Coqueirando. É que aquilo vai não sei quantos. Eu pus aqui 86. Primeiro tiro no porta-aviões do Granger. Vou registando. Primeiro. É porque há várias versões. A primeira versão. Há milhentas versões desta música. Há milhentas capas da Adelaide mais nova. Às tantas uma pessoa está a ver qual é que foi a primeira, qual é que foi a segunda, a três. Só que às vezes ela é mais recente, parece mais nova do que era antigamente. E ninguém sabe que a canção nasce num álbum que se chama Coqueirando. Sim. Está no lado B, é um LP que tem 10 canções, é a segunda canção do lado B. Sim. Está lá escondida, perdida. Não foi aposta, não foi single, não foi coisa nenhuma. Foi uma canção que eu fui trabalhando porque ela me pediu, na altura ela falou-me, ela estava zangada com o namorado, que eu não sei. Que estava zangada com alguém, dá para perceber. Pronto. E pediu-me, quero cantar uma balada, uma power ballad, como ela lhe chamava, uma coisa a Scorpions. Eu disse: meu Deus, esta mulher está-me a pedir uma coisa que eu nunca fiz, mas tudo bem, vou ouvir os Scorpions melhor, que eu já ouvi há muito, vou ouvi-los melhor. E de repente inspirei-me um bocadinho no Still Loving You, e estou aqui a fazer uma confidência que não tem problema nenhum. Foi a canção que me serviu de inspiração para o papel principal. Se vocês forem ouvir o Still Loving You e ouvirem o papel principal, não tem uma nota igual, mas percebe-se que em termos de inspiração, a energia vem dali. E pronto, nasceu assim a canção. E este teu lado mais, porque a letra é tua. A letra é minha e a música também. Este teu lado mais dramalhão, noveleiro, isto podia ser uma novela daquelas de faca e alguidar. E posso fazer pior ainda. Tu vens em lá e bem bom, e bolinha ali, e vamos acordar, e grande foco ao bodó. E quando é preciso ser dramático, furioso. Não há problema nenhum. Tu disseste uma vez numa entrevista que não fazes, como é que tu dizias? Não, eu visto muita pele de quem vai cantar as canções, esse é o segredo. Tu tens, quando escreves canções para os outros, quando escreves para ti, escreves o que te apetece. Quando escreves para os outros tens que perceber que motivações. Se eu fosse a Adelaide, o que é que eu escrevia? Se eu fosse a Adelaide, o que é que eu dizia? E o público da Adelaide, que ainda é mais complicado, tens que ir para lá da pessoa, diz assim: ok, a Adelaide quer isto, e o público que gosta dela e compra os discos dela, o que é que quererá? Vai gostar da Vai nesta cantiga que ela quer ou não? E de repente tu vais por um caminho e quando percebes que bate certo, é uma alegria imensa, dá-me um prazer muito maior escrever para os outros. Eu uma vez disse ao Paulo Gonçalves que ele devia ganhar a percentagem das máquinas
máquinas de karaoke pelos Jardins Proibidos. Tu provavelmente desta música certa. Sim, e o Amanhã de Manhã também. Também, mas esta música é mesmo que está em mais karaokes, que é uma coisa que está a desaparecer um pouco, mas que houve ali uns anos que as receitas que vinham dos karaokes eram muito significativas. Eu lembro de apresentar o Ídolos em 2003, 4 e 5 e era das músicas que mais pessoas traziam para as audições. Eu lembro-me de ver os programas e de ver essas versões, não é? Nós às tantas já dizíamos outra vez arroz, cantem outra. Tu disseste uma entrevista que não fazes censura estética no sentido de, ok, por eu não me identificar com certo artista ou certo trabalho, eu não vou deixar de escrever para ele. E muitos cantautores que tivemos aqui até agora dizem que só compõem ou só escrevem se identificarem com o trabalho desse artista. A tua postura é diferente, queres-nos falar um bocadinho sobre isso? É tão simples como isto, Pedro, é o contrário. Desde que o artista se identifique com a minha postura e com a minha escrita, qualquer um é bom. Eu não tenho preconceitos, eu não sou preconceituoso por natureza. É-me igual, e escrevi para o Tony de Matos, para o Francisco José, que podiam ser meus pais, ou se calhar quase meus avós, porque eu era um miúdo com 20 anos e eles eram homens adultos, não é? E tive que perceber quais eram as motivações que levavam o Francisco José ou o Tony de Matos naquela altura a pedirem-me canções. Eu ao mesmo tempo estava, na mesma altura estava a escrever para as 12, para a Dina, para a Adelaide, para os nomes que estamos aqui a falar e para muitos outros. Não tenho preconceitos de espécie nenhuma. O Clemente pedia-me uma canção e eu dizia, ok, vamos embora. Agora, com uma condição, eu vou escrever o que gosto e tu depois, ou gostas ou não gostas. E muita gente também... Fazias o mesmo exercício de te pôr na pele do cantor e do público, mas tens a tua linha. Mas tenho a minha linha, não abdico também, numa certa estética. Okay. Chamemos assim. Numa entrevista disseste também que as vozes para as quais mais gostaste de escrever, de compor, foram a da Adelaide, que acabaste de falar, e do Paulo de Carvalho. E propunha se calhar agora darmos aqui um saltinho à tua parceria com o Paulo e ao ano em que eu nasci, em 1979. Foi outra música que tu escolheste. Olá, então como vais? E a pergunta que eu tenho para fazer sobre esta pergunta, sobre esta música é, estás a dizer, diz lá a verdade, vocês estavam a ter uma conversa, puseram um gravador a gravar, passaram a conversa para o papel e depois foram cantá-la. Como é que apareceu esta música? Foi um grande sucesso também, foi ainda hoje em dia é cantada por muita É uma história que eu te posso contar também rapidamente, que é assim, o Paulo gravava para uma editora independente chamada Nova. Sim. E eu estava na Poligram e queria assinar o Paulo de Carvalho, queria o trazer para a Poligram, porque na altura era a AR da Poligram e era vice-presidente da Poligram. Explica lá o que é isso A AR é Artistas e Repertório. Portanto, é o diretor que trata de assinar os artistas, trazer artistas para a editora e depois escolher as canções que eles, o repertório que vão cantar. Eu queria muito assinar o Paulo de Carvalho. E o Hugo Lourenço, que era o dono da Nova, que era uma editora muito simpática, independente, para onde gravava o Paulo, disse-me assim, não levas o Paulo a não ser que faças uma coisa, gravas-me um álbum que chama Cantar de Amigos, um álbum inteiro, cantas metade e ele canta outra metade. E a seguir esse álbum é meu, é da Nova, e eu deixo ir para a Poligram. Eu disse, ok, vamos embora, vamos gravar o álbum. E de repente estava a escrever as canções, decidimos, escreves tu 5, eu escrevo outras 5, o Paulo é um grande amigo meu, damos-nos muito bem, e de repente eu disse, tinha graça se cantássemos uma a meias. E então pensei, que raio de história é que a gente vai pôr aqui para fazer sentido no meio disto? Em diálogo, não é? E disse, é capaz de ser interessante pegar... Há aqui um homem que tem uma relação com uma mulher, essa relação termina e ela vai parar às mãos a casa, onde tu quiser, de um amigo. Onde eu quiser, imagina tu. Que é o outro amigo, que é um amigo, percebes? Então um vai perguntando ao outro, porque ela vai andando, é um ping-pong. Mas é uma conversa, como tu dizias no princípio do episódio, que a maior parte das tuas canções contam uma história. E mais uma vez esta conta uma história, percebes? Uma mulher que está com uma pessoa, as coisas acabam mal, ela vai viver com outra, que por acaso é amigo, percebes? E eles começam a conversar, olá, então por aqui, então como é que estás? Conta-me como é que ela está, e é isto. E a canção funcionou tão bem que o Paulo, quando ouviu a canção, disse, pronto, eu já não preciso escrever mais nada, a partir de agora isto está vendido. E a canção foi um sucesso. E é das tuas canções que tu mais gostas, não é? Tens um carinho especial para esta canção? Tenho um carinho especial para esta canção porque depois dá-me um prazer enorme poder cantá-la
Claro que com o Paulo foi único e é a grande experiência e nasceu assim. Mas já devo ter cantado esta canção, já cantei com o António Zambujo, já cantei com não sei com quantas pessoas, gravei, cantei, não é em palco, já cantei com muito mais gente. Sim. Já gravei isto em disco com várias pessoas e portanto é uma canção que se presta a isto. E há uma versão do Benjamin com o B Fachada naquele tributo. Na homenagem que te fizeram, que me fizeram, que eu acho que depois foi no Pavilhão Atlântico, na Altice Arena, que a fizemos ao vivo, que eu acho imensa graça porque eles construíram a canção de uma forma completamente distinta. Aliás, vários artistas desconstruíram músicas tuas e há lá coisas bastante interessantes. Mas esta presta-se a isso, percebes? E presta-se a uma interpretação muito leve, tu podes brincar, podes falar pelo meio. Muitas vezes estávamos a cantar e a meter frases que não estavam na letra e íamos falando um com o outro, e com o Paulo neste caso, porque já tínhamos uma vontade muito grande. Estava a achar imensa graça a falares do Paulo. Eu lembro-me quando conheci o Paulo, foi em 2005. Porque o Paulo foi fazer do meu pai, ou eu fui fazer de filho do pai, do Paulo. Portanto, de repente, e eu mais uma vez, como sabem, sou apaixonado pelo Eurovisão, Festival da Canção, o meu pai fez, era o princípio da minha carreira, eu comecei em 99, estávamos em 2005, Paulo de Carvalho vai ser o meu pai, como assim? Como assim o Paulo de Carvalho vai ser o meu pai? E depois fazíamos 2 na pendura da caminhonete do lixo, levantar lixo, com o Paulo de Carvalho, tipo. E 2 anos a seguir foi a Helena Isabel, minha mãe. O Bernardo, o Agir é meu irmão. O Agir é meu irmão e não sabe, provavelmente. Mas portanto estava um bocado emocionado a ouvir-te falar do Paulo, e adorava ter o Paulo aqui. Se houver uma segunda edição disto, a ver o Paulo certamente tem grandes histórias para contar. E o Paulo é um conversador, é como tu. São 2 pessoas que gostam muito de conversar. E vocês falam com muita alegria, com muita energia. Porque isso é um assunto muito bom, é muito alegre. Vê-se que gostam mesmo. Tudo o que fiz na vida fiz por prazer, em termos de música, profissionalmente. E portanto eu sinto-me o homem mais sortudo deste mundo, porque ainda por cima sempre me pagaram para fazer aquilo que mais gostava de fazer na vida, que é escrever canções e às vezes cantá-las e tocá-las. Não, isso é um luxo. Outro grande nome da música portuguesa com quem tu trabalhaste bastante dá pelo nome de José e por apelido de Cid, José Cid. José Cid é uma grande nome. É um dos meus irmãos também, mais velho. Tens uma grande família. Tenho uma grande família na música, tenho sem dúvida. E o Zé é uma pessoa muito importante na minha vida. A minha vida mudou completamente por um convite que o Zé me fez. Eu estava no Porto, vivia no Porto, era músico de Pop 5, um grande grupo de grandes amigos e bons executantes e um bom grupo. Gravámos um álbum, gravámos EP, já era um grupo com estatuto. E de repente o Zé Cid faz-me aquele convite, porque o baixista, o Mário Rui, tinha sido mobilizado para o Ultramar, e o Zé faz-me o convite para eu mudar. Estás a falar dos Green Windows agora? Não, estou a falar, eu estava no Pop 5 e o Quarteto 1111, e um dia estou em Penafiel a tocar na Festa do Lago, em que são muitas bandas. Esvaziavam o lago e eu ficava num palco de um lado com uma banda, e o Zé estava o Quarteto 1111 aqui e o Pop 5 aqui, e tocava uma hora uma hora outra. Acumulavas! E de repente eu olho tinha o Quarteto 1111 toda à minha frente a olhar para mim, e disse, isto não é normal, porque a malta dávamos todos muito bem, mas havia aquela coisa, pá, espera aí, claro. Agora estão a tocar, a gente vai beber um copo e tal. Muito cool. Mas de repente eles estavam ali a olhar para mim e disse, passa aqui qualquer coisa. E no fim o Zé disse, posso falar contigo? Pá, eu gostava muito que viesses para Lisboa tocar connosco. Eu disse que isto não me está a acontecer. Claro que isso levantou-me problemas com o meu pai, com os meus pais, porque eu tinha 18 anos, e este gajo agora vai do Porto para Lisboa. Ele é uma criança. Como é que vai ser? E não sei o que e tal. Mas repara, um convite destes muda a minha vida, porque se eu tivesse ficado no Porto, eu se calhar era psicólogo, foi aquilo que estudei, foi psicologia, e pronto, e se calhar era o que eu estava a fazer hoje em dia, e a escrever umas canções e não seria quem sou hoje. O Quarteto mudou a minha vida, e o Zé Cid muda a minha vida, porque eu também venho numa escola, no Pop 5, eu compunha em inglês, escrevia em inglês, porque achava português, achávamos todos. Éramos miúdos com 16 anos e diziam, português não. A careta é careta. Queremos ser cool. E de repente chega a Lisboa e o Zé Cid diz, não, aqui canta-se em português e só em português. E a primeira coisa que me meteu na mão foi um poema de Gil Vicente para eu musicar, que deu o Todo Mundo e Ninguém, que depois o Jay-Z veio a aproveitar e veio a fazer aquela versão. Sim. Em que ele usa um sample dessa canção nossa. Mas o 20 anos, por exemplo, o 20 anos é de que faz então? Eu cheguei a Green Windows, por isso é que eu estava a perguntar. Os 20 anos é mais tarde, isto, portanto, 69 eu venho para o Quarteto, é 71 para 72 já. O Quarteto tinha um nome incrível neste país, tinha críticas espantosas, tínhamos discos proibidos pela censura. Tu disseste isso numa entrevista, era a pergunta que eu gostava de fazer. Mas não ganhávamos dinheiro, percebes? Tínhamos toda a gente dizia muito bem do Quarteto, o Quarteto era um grupo que mas não dava para pagar as contas. Mas não dava para pagar as contas, eu e o Zé ficamos a olhar um para o outro e dizia, temos que inventar aqui uma fórmula
criáramos os Green Windows, acrescentamos aos 4 homens do quarteto 4 mulheres que eram as então nossas. Não foi assim tão ao lado, eu estava a falar de ser assim por causa dos Green Windows. A minha pesquisa não foi assim tão ao lado. E os Green Windows nascem porque nós tínhamos uma necessidade louca de, temos que mudar de registro para ver se ganhamos dinheiro de outra forma. Fomos a um festival internacional onde tivemos a sorte de nos levarem à Inglaterra para gravar, etc. Sim. E uma das canções que gravamos foram os 20 anos. E os 20 anos depois chegou a Portugal e estourou, e é um sucesso. Os 20 anos que duraram muito mais do que isso. Ainda hoje duram, eu hei de me ir embora e os 20 anos onde cá ficar. Bem, lá, viver. Tens a noção da quantidade de pessoas que já cantaram esta música? Não faço a mínima ideia. Sei de uma coisa. Ainda hoje o Zé Cid me convida muitas vezes. Aliás, eu já não canto, deixei isso completamente de lado, pus isso de lado, essa parte da minha vida. Mas uma das alturas em que canto é quando o Zé Cid faz espetáculos por perto e me diz: vem daí cantar um bocado comigo. E eu estou ali meia hora em cima do palco. Sim. E divertimos muito a cantar as coisas que sempre cantamos a vida toda. Quando cantamos os 20 anos, em qualquer sítio do país, com qualquer público do país, paramos de cantar e eles cantam a canção até ao fim. Sabem a letra toda. Eu não percebo geração atrás de geração, malta nova. E é que a letra é grande ainda por cima. É muito complicado, é muito grande. Tu puseste muitas palavras naquela cantiga. Foi na altura me saiu, foi mais uma história, foi daquelas histórias que tinha que se contar, tinha que passar. Então, mas há muito desde tempo, a infância até a velhice. Há muito tempo, quando tu eras uma criança, tu imaginavas que enquanto profissional disto da arte de fazer cantigas, já que me proibiste de chamar poeta, e eu sou muito bem mandado, imaginavas que ias ter este privilégio de ter levado tanta alegria às pessoas, ou não? Tu tens a noção disso hoje em dia? Eu hoje tenho a noção disso, claro que sim. E era esse o meu objetivo. Ou seja, eu sempre escrevi, eu nunca tive. Há uns certos autores, cantores, intérpretes, chama-lhe o que quiseres, que são muito diletantes e que dizem: eu escrevo o que gosto e o que quero e o que sinto, e depois que gostam, se não gostam, não gostam. Não. Eu nunca fui por esse caminho. Sim. Claro que eu tinha que escrever coisas que gostasse, porque não ia estar a escrever coisas forçado de maneira nenhuma, mas sempre tive a preocupação de chegar às pessoas, e a quanto mais pessoas melhor. Ou seja, chamem-me mainstream, que é aquilo que em geral se chama. Para mim não é defeito, é feito. Para mim também. Há muita gente que diz: eu estava a falar por ti, por acaso eu também concordo com isso. Eu prefiro ser alternativo, e eu também respeito isso. Eu conheço muitos músicos que dizem: não, eu prefiro ter aqui, tenho o meu cantinho, tenho o meu público, não é muito, mas é o meu. Eu gosto de ser alternativo, ok? Olha, estou a dizer, o nosso tempo está a acabar, ainda temos um post-it para responder, já te explico o que é que isso é, mas antes disso vamos dar a tal pergunta da futurologia, que tu há muito tempo deste uma entrevista que eu descobri, em que dizias que ao princípio da tua carreira tu estavas preparado para cantar aí durante uns anos e depois se calhar provavelmente acabar como tantos a cantar num casino. Sim. Como é que tu vês o panorama hoje em dia, já passados muitos anos de teres achado isso ou pensado isso? Isto para se viver de cantar, mas também, já que isto é sobre escrever canções, de escrever canções, é mais fácil hoje em dia do que era antigamente, ou a coisa continua assim um bocado complicada? A coisa continua a ser muito complicada, e agora com a inteligência artificial nem quero pensar nisso. Mas vamos deixar a inteligência artificial de lado. Sugada. O que temos hoje em dia, a música democratizou-se de uma forma brutal com a net, com o mundo digital. Hoje em dia qualquer pessoa em casa com Pro Tools, com um pequeno estúdio, num espaço como este, grava um disco. Eu tinha aqui para estúdios analógicos, no meu tempo, pagos pelas editoras, porque não havia quem pudesse pagar o preço hora de um estúdio analógico, era uma barbaridade. Estávamos ali 3 semanas a gravar um álbum. Sim. E tínhamos uma necessidade, e eu vou-te explicar porque é que nós, da minha geração, escrevemos canções muito diferentes das que se escrevem hoje. Nós gravávamos um álbum naquela altura e durante 2 anos não íamos poder gravar outro. Íamos gravar 10 canções e tínhamos que fazer tudo para que aquelas 10 canções aguentassem 2 anos na estrada, quando fazíamos espetáculos, para que tivéssemos espetáculos para poder ganhar, sobreviver da música. Hoje está subvertido completamente, porque tu lanças um single no Spotify, corre bem, não corre bem, lanças outro 3 meses depois, lanças outro 3 meses depois, quando acertas um, juntas tudo, fazes um álbum. O mundo mudou, eu não tinha essas possibilidades. Eu gravava um álbum e aquilo tinha que durar 2 anos, porque eu não gravava outro. E era caro ir para o estúdio. E tinha que pensar em ter sucesso. Eu tinha que chegar ao maior número de pessoas possível. O meu público tinha que ser completamente abrangente e transversal. Sim. Hoje não. Tu hoje podes selecionar muito mais, segmentar muito mais e atirar só numa direção. Eu não podia atirar só numa direção. Eu tinha que abrir o leque completamente. Ok. Ora, vamos ao post-it de todos respondem. Chegou a hora de responder ao post-it de todos respondem. Então Zé, qual é que foi a música que escreveste que mais gostas?
A que mais gosto, sábado à tarde. Porquê? Porque conta uma história que eu vivi quando tinha 18 anos. E conta a história textualmente como ela foi. Quem quiser vai ouvir a canção e percebe. E depois fazemos um story para explicar, porque já não temos tempo agora para dizer. É complicado, mas é uma história muito bonita que eu vivi, e pulei em música com 18 anos. Agora estás-me a deixar curioso, conta-la rápido. É uma história de uma ida ao cinema com uma namorada que tinha 15 e eu não sabia se íamos conseguir entrar porque o filme era para 18 anos, percebes? Eu estava desesperado e depois é toda aquela aproximação que se faz no cinema de tentar dar-lhe a mão. Aí da adolescência, lembro-me tão bem. Vai ouvir a canção. Se põe a mão ou se trema ou se não trema. Lembro-me tão. Será que ainda se faz isso hoje em dia? Não sei. Isto supostamente não sei, mas rápidas eu não tenho que estar à conversa contigo. Desculpa. Olha, e qual é que é a música que te arrependes e se fosse hoje não tinhas escrito ou gravado? Não sei, não me lembro assim de nenhuma assim de repente, sinceramente. Pronto, ou alguma que acho que se calhar não te correu assim tão bem. Não me lembro de nenhuma. Não tens que odiar, não tem só uma que se calhar terias feito de maneira diferente. É que não vais sair daqui sem dizer, por mais que eu te adore, inventa, mente-me, faz o que tu quiser. Não sei, talvez a que eu me tenha mais arrependido de escrever foi uma canção que eu escrevi. Estava a viver em Londres, acontece o 25 de Abril. E eu gravei com a Daphne, uma amiga inglesa, portuguesa que vivia em Londres, meio inglesa, pai português, mãe inglesa. Gravamos um pequeno single e é uma canção que se chama... Arrependes tanto que já nem lembras. O grupo, exatamente, o grupo chama-se Som 2. Som 2 era uma brincadeira de São 2 e Som 2. Som era som. E não me lembro. Já não lembro o nome da canção, mas fizeste essa expressão, obrigado. Mas é uma canção porque eu não gosto de falar de política quando escrevo canções, porque acho que é uma coisa muito datada. Tem a ver era uma música mais política. E era uma música completamente política e muito datada em relação àquilo que eu sentia. Eu estava exilado em Inglaterra, vi que queria regressar a Portugal e na altura a minha raiva era muita. E eu, essa canção, se eu pudesse, não a teria escrito assim. Agora uma pergunta mais fácil. Para que artista é que compunhas, escrevias agora uma música se pudesse? Chegavas a casa, vou escrever para quem? Para quem é que me apetece escrever? Sim, o primeiro que vem à cabeça agora. De quem tu quiseres. Vivos, mortos, o que tu quiseres. Não, há um que, para quem eu nunca escrevi, chama-se Amália Rodrigues e que eu teria adorado ter escrito uma canção para ela. Mas não fui a tempo, porque quando eu comecei a escrever ela já estava numa fase adiantada da vida. Olha, e aqui nunca aconteceu. Teria adorado. A que artista é que roubavas uma música para ser tua? É que roubavas a música seria? Artista português ou quem tu quiseres? Quem eu quiser, Paul Simon. E qual das músicas é que roubavas? Still Crazy After All These Years. Boa. E se tivesse que gravar uma música pimba, qual é que tu escolhias? Nessa nunca pensei. Mas escolhi o Nós Pimba, a canção do Emanuel. Se é para ser o top of the top. Claro, é porque é que dá o nome. É que dá o nome ao género. Parece-me bem. E se tivesse que dar uma voz a uma personagem da Disney de desenhos animados, quem é que tu escolhias? O Mickey, o meu querido Mickey, que é o único que eu tenho. Tenho Mickeys em casa. Mickeys de peluches, Mickeys nas t-shirts. Eu também já tive, tem graça. É o único que tenho, ainda os guardo. Olha, e se tivesses que me dedicar a mim uma música tua, qual é que tu escolhias? Olá, então como vais? Porque esta tens que justificar, que é para eu ficar a pensar nisso. Não, porque haja uma namorada aqui entre nós que venha, que vá de um lado para o outro, mas que me daria a oportunidade de contracenar contigo. Eu cantava uma frase, tu cantavas outra. Para mim era um privilégio, ainda vamos fazer essa brincadeira. Vamos embora, quando e aproveito quiseres. para mandar um beijinho à Inês, um grande beijinho. Gosto muito de ti. Para acabar, eu, Tosé, nunca vou deixar de escrever e compor, porque é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Acho que se eu deixasse de escrever, eu não teria motivação para fazer nada. Aquilo que me move, o motor que me move de manhã quando eu acordo todos os dias é pensar: vou escrever isto hoje, não é hoje, é amanhã, é depois, mas é isto que eu quero escrever, não é bem isto, e tomo notas no telemóvel, escrevo em papelinhos e depois à noite trabalho, não só em canções, outras escritas também, aventuras em que eu me estou a meter. Sim, olha, é a motivação que te move e para nós dá-nos motivação para lidarmos com muita coisa, porque já nos deste grandes músicas para cantar, para festejar, para pensar, para nos confortar. Portanto, em nome de muitos fãs que tu tens, onde eu me incluo, muito obrigado. Eu não posso acabar este programa. Este programa tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores. Tu és vice-presidente e fazes parte da administração da Sociedade Portuguesa de Autores. O que é que já respondeste a isto um bocadinho quando falaste disto de viver das músicas e de escrever músicas hoje em dia?
Mas a Sociedade Portuguesa de Autores tem ajudado muitos compositores, autores, artistas, atores a realizarem o seu projeto. Ajudou-nos também a montar este Foi Como Foi, o podcast das canções. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre este fundo cultural, que é um oásis no deserto. Há outros, é uma ilha pequenina, boa, que temos por aí e que ajuda tanta gente a realizar os seus Pedro, projetos. não conseguir ajudar mais, Pedro. O Fundo Cultural, as receitas vêm da AGECOP. A AGECOP tens de dizer o que é. A AGECOP é uma organização que faz a gestão da cópia privada em Portugal. Sim. E 20% dessas receitas têm que ser atribuídas por lei ao Fundo Cultural. Tomara eu que em vez de 20 fossem 50, porque quanto mais eu pudesse ajudar, mais gostaria, e esse passo sente isso. Nós hoje em dia temos um prazer enorme em fazê-lo e temos um papel, creio que importante também, é ajudar projetos novos a nascerem. Pessoas que não teriam hipótese de outra forma de arrancar e arrancam por ali. Concorram, inscrevam-se na SPA. O que eu posso dizer é que qualquer pessoa que seja autor, como é evidente, que tenha escrito umas canções, que tenha escrito um livro, que tenha. Podem ser fotógrafos, podem ser pintores, podem ser. Querem fazer uma peça. Podem vir da área do audiovisual, do cinema. Sim. Inscrevam-se todos na SPA e concorram ao Fundo Cultural, porque o Fundo Cultural existe para apoiar projetos de todos os autores que estão inscritos na SPA. E não só. Em meu nome e de muitos colegas, de muitos artistas, muito obrigado. O Foi Como Foi, o podcast das canções, tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e vamos ser justos, a bem da verdade, também da Fundação GDA. Sim, claro que sim. Também é muito importante através do para os artistas e intérpretes. E muito obrigado, Fundação GDA, também. Nós hoje vamos ter que ficar por aqui com muita pena minha. Claro que já arrebentei o tempo previsto, mais uma vez vou levar grandes carolos lá de cima. Já sabem que todas as músicas que falámos aqui, do Tosé Brito, podem ouvi-las na playlist que nós criámos no Spotify, que o seu nome foi como foi, o podcast das canções, e nós voltamos para a semana com mais histórias sobre as músicas de outro grande nome da música portuguesa. Até lá, já sabem, eu sou o Tosé. Obrigado. Agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Só grandes músicas.